Olá, gente! Muito bom poder falar com vocês nesta manhã de domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Fiz questão de falar a data desse dia tão importante. Por que eu falo que é um dia tão importante? Porque nós vivemos em um país que está destinado ao abismo. Quer dizer, se não tomarmos uma providência, se não acontecer algo de fato, de verdade, que estanque a ação do mal do nosso país, a tendência é nos precipitarmos em um abismo que dificilmente sairemos, porque o Brasil é um país gigante. É um país gigante em termos de tamanho físico, em termos de população, enfim. Então, será muito mais difícil tirar o Brasil de um tremendal de lama tão profundo do que uma Venezuela, que é um país um pouco menor, ou bem menor do que o Brasil. Você vê que a Argentina estava indo para o mesmo caminho. E graças a Deus entrou um presidente lá que mudou a história. El Salvador e tantos outros. Aqui no Brasil, vários prefeitos resolveram fazer aquilo que é certo, por serem pessoas certas. Não serem pessoas de direita, mas serem pessoas direitas, pessoas corretas, pessoas humanas, pessoas justas. Então, hoje é um dia em que está sendo marcado por uma iniciativa de um jovem chamado Nicolas Ferreira. Que jovem espetacular, acredito eu, levantado por Deus, pois ele é muito usado por Deus. Ele é muito usado por Deus, como tantos outros que agem de forma direita, de uma forma correta, justa, estão sendo usados no Brasil afora. Então, eu quero aqui deixar bem claro que nós não podemos ficar alheios às coisas nocivas que estão acontecendo no nosso país. Não se trata de política, não se trata de direita, de esquerda, de centro. Se trata de aquilo que é justo. Nós não podemos pender para um lado onde o que é justo é o que é errado, o que é perverso, o que é maligno, porque eu defendo uma posição. Não podemos ser assim. Aliás, não sei se você acredita no Senhor Jesus, mas se você acredita no Senhor Jesus, então você tem que olhar para os passos dele. Como Jesus agia no meio daquelas pessoas que estavam ali? Hoje nós vivemos dias semelhantes. Eu posso falar categoricamente dias semelhantes, porque somos semelhantes a Cristo. Porque o cristão é semelhante a Cristo. E embora muitas são as pessoas a pessoa que é convertida a Jesus julgam que as outras não sejam convertidas ou não sejam cristãs. Eu estou totalmente fora disso aí. Eu não vejo dessa forma. Quem sou eu para julgar se a pessoa é ou não é cristã, é ou não é convertida? Não é isso que eu estou querendo falar. O que eu quero dizer é o seguinte:
Independentemente do credo religioso, nós temos que prezar por aquilo que é justo. Justo. Infelizmente, muitos são aqueles que se dizem cristãos, convertidos ao Senhor Jesus, mas não prezam pela justiça, não prezam pelo aquilo que é certo, por defenderem uma ideologia, por não serem capazes de reconhecer seus erros, suas falhas, por serem incapazes de terem vergonha de assumir que erraram ou que estão errados, ou que estão errando. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos nos passos dele, nas orientações dele, exatamente como devemos agir numa sociedade como as de hoje. Quem é que o crucificou? Foram os sacerdotes que manipularam as pessoas, que induziram as pessoas ao erro para crucificarem Jesus. Quem foi que o povo escolheu naquela época? Não foi Barrabás? Mas por que o povo escolheu Barrabás? Induzido ou manipulados por uma corja chamada sacerdotes e sumos sacerdotes daquela época. Então, hoje em dia, eu quero que você pense, pare para pensar, deixe de ser ignorante. Nós não podemos ser ignorantes. Eu fiquei em um sistema por mais de 34 anos, sabe por causa de quê? Porque eu só os ouvia. Eles, em suas manipulações, sempre falavam: vocês não tem que ouvir ninguém, você só tem que ler os nossos livros, você só tem que ouvir o que a gente fala, você não tem que ver nada. Então eu fiquei alheio a tudo e a muita coisa importante por causa dessa manipulação. E por causa disso, a gente pagou o preço. E nós temos pago o preço nos dias de hoje. Então, nós não podemos ficar inertes às coisas que estão acontecendo. Eu aqui, eu já votei em Collor, eu já votei em Lula, porque eu fui induzido por aquelas pessoas que sempre foram vasilinas, que sempre se encaixaram naquilo que era melhor para eles, não para o povo, mas para eles continuarem agindo de forma fora do contexto do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais de 34 anos eu fiquei alheio a muitas coisas que aconteciam, mas depois que eu dei um basta naquela manipulação, naquele tipo de comportamento que hoje eu posso dizer que era uma lavagem cerebral, infelizmente eu tenho que falar isso. Fiquei ali 30 e poucos anos, 34 anos, alheio. Aí hoje não estou mais naquele sistema e hoje eu vivo a realidade da fé. Eu vivo a realidade do que é viver pela fé, do que é viver no mundo igual aos membros da igreja ou das igrejas. Porque a vida não é só ali no templo, mas a vida é fora do templo. Porque o templo, a igreja, é ali, ou deveria ser um lugar para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos orientar como viver aqui fora. E lá naquele sistema que eu vivi por 34 anos, só se orientava como viver ali dentro. Ali dentro. Não prepara as pessoas para viver fora. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou claro,
que nós temos que, sabe, agir pela fé, mas uma fé coerente, uma fé racional, uma fé inteligente, que até eles usam muito esse termo, fé inteligente, mas inteligente naquilo que eles falam. Por exemplo, como é que a pessoa vai arrebentar, como eles sempre falavam, se ela não tiver uma instrução de como abrir o próprio negócio? Um exemplo, porque sempre fala isso aí. Não, você tem que abrir o próprio negócio, mas não se há uma orientação. Abrir o próprio negócio não é só abrir o próprio negócio. Por detrás do próprio negócio existe toda uma infraestrutura. Não é só lidar com o dinheiro ali na hora, mas o que está por detrás do que faz chegar o dinheiro ali na hora. Então, muitas são as pessoas que vivem alheias a tudo. Então, eu não estou mais alheio a isso aí. E hoje, o que está acontecendo com o nosso país, tudo é, infelizmente, graças a muitas pessoas que vivem alheia àquilo que nós precisamos estar inteirados. Hoje, dia 25, estará se encerrando a caminhada que o Nicolas começou praticamente só. Mas ele não estava só. Começou ele e alguns. Mas ele sabia que os que estavam defendendo a mesma causa que ele, que não é para o Bolsonaro, como essa imprensa maldita tenta dizer, é pelo país, é pela condição que nós devemos ter de viver num país que é podre de rico, mas vive na miséria, por causa desses canalhas que estão aí à frente do país. Então ele começou ali, mas logo depois, logo em seguida, já começou a amontoar as pessoas. E eu, infelizmente, não estou ali, porque eu estou longe. Não tive e não tenho recursos para estar ali. Porque se eu tivesse recursos, eu também estaria ali. Porque eu já fiz caminhadas em prol do povo de Deus. Eu já fiz, eu tive uma parte do meu ministério lá em Rio Grande. E as pessoas que, de repente, esse vídeo chegar até a elas, não sei se vai chegar, lá em Rio Grande, sabem que eu fiz uma caminhada para lutar contra os principados, potestades e dominadores e forças espirituais do mal, naquela época, que era ensinado isso, que o país ou que o universo era dominado por principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, que é o que está acontecendo hoje. Então, lá nos anos 90 e pouco, eu fui pastor lá em Rio Grande, eu fiz essa caminhada com o povo de Rio Grande até uma outra praia lá. Foram 50 e poucos quilômetros, se não me falha a memória. Não sei se foi de ida e volta ou se foi, acho que foi ida e volta, 50 e poucos quilômetros, a pé. E à noite, eu e o povo que estava ali comigo, umas 30, 40 pessoas que foram comigo. A gente orava de madrugada à noite. Fomos e voltamos a pé por uma causa. E hoje eu vejo esse jovem espetacular. Poxa, eu fico emocionado em saber que tem um jovem tão inteligente, tão sábio, tão espetacular para fazer as coisas que vem fazendo. Então acorda, Brasil. Acorda, você que se diz ser cristão, mas vive aí, sabe, apoiando essa maldita Globo, porque a Globo é maldita. Sabe por que ela é maldita? Porque ela é mal falada. Maldito significa uma coisa que é mal falado, que não é bem quisto. Por isso ele é maldito. Maldita, que sempre influenciou a população naquilo que era errado. E eu não aceito aquilo que é errado. Eu não aceito, eu não compactuo com isso. Aí alguém me pergunta, mas você deixou de assistir a Globo? Eu vou te falar, vou ser sincero a você, infelizmente, só tem uma coisa que eu ainda assisto, porque às vezes eu não tenho outro recurso, que é o futebol. Infelizmente. Mas quando tem outra opção, eu assisto em outra opção.
assiste outra opção. Porque é uma emissora, ela e tantas outras. Ela e tantas outras. E, infelizmente, até o SBT caiu nessa cilada aí. Espero que eles se recomponham. Porque a Band eu já sei que é. A Band eu sei que é. E outras que deixaram do caminho certo para desviar por causa da pressão, por causa das ameaças, por causa das ditaduras atuais. Então, queria falar isso com você nesse dia 25, domingo. Uma mensagem diferente, mas para deixar bem claro o meu posicionamento. Eu não sou Bolsonaro, eu sou aquilo que é justo, como alguém falou. Eu não gosto do Bolsonaro. Eu não preciso gostar do Bolsonaro, eu gosto primeiro de mim, da minha família e do povo. E quando ele governou para todo mundo. Então, eu gosto do Bolsonaro. Aprendi não só a gostar, mas a amar o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo e o outro irmão dele também. Eu aprendi a amar essas pessoas, o Nicolas. Muitos falam do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, todos que apoiam essa causa, eu gosto deles. Faz parte do meu time. Eles não me conhecem, mas não precisam me conhecer. O importante é que eu os conheço. Eu já falei, o dia que o Bolsonaro ou qualquer um deles mexer em 1 centavo do dinheiro público, eu nunca mais apoio a cada um deles. Nunca mais. Porque eu trabalho numa empresa, graças a Deus que me aceitaram, numa empresa, num posto de gasolina chamada Rede Rio. Faço questão de falar. Não sei a procedência, não conheço meus patrões, mas eu dou a minha vida para dar o melhor ali nessa empresa. Dou a minha vida para dar o melhor. Para eu ser merecedor não, para eu ter o direito de receber o salário no final do mês. Se é muito ou pouco, não interessa. Eu aceitei receber esse salário, então eu não tenho direito de reclamar desse salário. Eu louvo e agradeço a Deus, porque eu estou ali trabalhando com força e vontade, porque essa é a minha fé, a minha certeza, a minha convicção. Tá? Essa é a minha convicção. Trabalho ali hoje. E falo com unhas, com toda certeza. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E é claro, a gente não entende a forma que Deus trabalha. Mas Ele trabalha. Eu quero que esse rapaz seja muito bem sucedido. Seja muito bem sucedido. O dia que ele... o que eu queria dizer é isso, que até me fugiu o pensamento. Trabalho, eu não roubo 1 centavo. Até as caixinhas que eu ganho, eu anoto. Quando alguém me dá uma caixinha, eu anoto ali, para não mexer naquilo que é do meu patrão. Não é meu. O que eu ganho tem que dar para mim viver. Eu aceitei aquilo, então eu não tenho que mexer naquilo que é meu, não é meu. Tem as caixinhas, eu anoto, eu tenho um bloquinho que eu anoto todos é 2 centavos de caixinha, eu anoto, R$2. É R$1, eu anoto, é 90 centavos, eu anoto, tudinho. Aí no final eu somo, o que é meu aqui? Isso aqui é meu. Que é do patrão, eu deixo ele direitinho, não é meu, é dele. Ah, mas ele ganha milhões, não interessa, ele fez por onde ganhar milhões. Ele é quem me sustenta, é Ele que me dá condição de estar aqui hoje. Então eu louvo e agradeço a Deus por eu estar empregado. Eu sou a favor dos empresários, sou a favor das pessoas que são ricas porque, de uma forma ou de outra, fizeram por onde ou estão onde estão. Agora, tem aqueles que estão ricos de forma fraudulenta, e isso eu não aceito. O dia que eles roubarem 1 centavo, uma moeda, eu nunca mais os apoiarei. Isso eu queria falar, que tinha me fugido da mente, mas voltou. Não é preciso roubar, porque se não roubar, tem condição de fazer mais e melhor. Para isso estão lá, tá certo? Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa
o Nicolas Ferreira e todo aquele que está ao seu lado. Todos aqueles que apoiam aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Eu já votei, meu pai, em Lula, já votei em Collor, já votei em tantos outros aí, infelizmente, porque fui mal orientado. E acreditei que estava sendo bem orientado. Mas depois que descobri que essa corja vem roubando, assaltando o nosso país, nunca mais eu quero saber deles. Dando eu voto de confiança nessa raça, nessa gente. Então a tua palavra diz para mim, nós oramos por eles. Então eu estou orando por eles. Estou orando por eles. Para que o Senhor, só o Senhor pode dar um basta. E nos livrar dessa ditadura, desses comunistas, dessas pessoas vis que estão à nossa frente. Guarda o Nicolas e todos aqueles que estão nessa caminhada. Hoje é o dia que estará encerrando a caminhada. Mas eu sei que a luta continua. E que nesse ano de 2026, ano de eleição, saibamos fazer aquilo que é justo. Nós tenhamos entendimento para dar o nosso precioso voto àquelas pessoas que realmente vão nos representar. Que o Senhor, meu Pai, nos livre dos frotas da vida. Que o Senhor nos livre de pessoas como aqueles que na nossa frente pareciam ser boas, pareciam ser da gente, mas depois nos apunhalaram pelas costas. Nos livre, meu Pai, dessas pessoas. Nos dê entendimento, nos dê livramento daquilo que é nocivo à nossa vida e à nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego esse dia de domingo, eu entrego a nossa nação, não nas tuas mãos, mas porque ela está nas tuas mãos. Se ela está nas tuas mãos, meu Pai, então seja favorável àquilo que é justo, àquilo que é de direito, àquilo que é bom, que é honesto. Se ela está nas tuas mãos, então que isso seja notório em todas as nações, como está escrito, e todos saberão que só o Senhor é Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.